Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais este estudo, onde nós falaremos sobre o Carnaval. E uma das principais perguntas que nós esclareceremos é esta: será que o Carnaval pode ser comemorado por um cristão? Para isso, vamos ter que conhecer primeiro a origem desta comemoração e todos os rituais que envolvem tal celebração. O Carnaval é uma festa que teve origem na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C. Era grande a comemoração e nesse período os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Na etimologia, a palavra carnaval está relacionada com a ideia de deleite dos prazeres e logo ficou conhecida como a festa da carne. A palavra carnaval está relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão em latim carnis vallis, que acabou por formar a palavra carnaval, sendo que carnis significa carne e vallis significa prazeres. Segundo historiadores, o Carnaval existe há mais de 3.000 anos e é a festa profana mais antiga da história. Suas raízes encontram-se nas celebrações greco-romanas, conhecidas como bacanais. A festa era dedicada ao deus do vinho, o deus Baco, ou Dionísio para os gregos, e marcada pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Muitas são as comemorações pelo mundo. Aqui no Brasil, a festa é considerada a mais bonita de todas, com desfiles de escolas de samba em vários estados. A celebração é basicamente uma competição onde cada escola escolhe um tema e através desse tema é desenvolvida toda a sua apresentação, tanto nas vestimentas, as letras das músicas e também a apresentação dos carros alegóricos. Vamos analisar todos os pontos desta comemoração e tirar as nossas próprias conclusões à luz das Escrituras. Concupiscência da carne, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, não provém do Pai, mas do mundo. Isso está em 1 João 2,16. O que é a concupiscência? Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim, que significa o que tem um forte desejo. De acordo com algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo, a concupiscência é sinônimo de libertinagem ou lascividade carnal, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. É que carnaval, eu acho que é a simbologia, que para mim é uma das coisas mais importantes da vida. Concupiscência da carne é a concupiscência no âmbito religioso caracterizada pelo uso do desejo e prazer sexual. Em outras palavras, ver com os olhos e despertar desejo sexual. Diante de tudo isso, nos resta fazer uma pergunta. Para um homem ou uma mulher que são casados, a Bíblia chega a mencionar como traição o desejo dos olhos. Em Mateus 5,28, nós lemos: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Podemos então concluir que definitivamente esse ambiente não é propício para um cristão, menos ainda se for casado. Maus tratos com animais. Reparem nessa fantasia da rainha de bateria do Carnaval de 2011, com 700 penas de fazão. Carnaval é sinônimo de diversão, música, samba e fantasias coloridas com penas e plumas. Porém, por trás do colorido das penas e plumas ocorre uma terrível atrocidade. Gansos, fazões, pavões,
Patos e avestruzes têm suas penas cruelmente arrancadas para suprir a demanda das escolas de samba. Suas penas são arrancadas com os pobres dos animaizinhos vivos e conscientes de toda dor e humilhação. Uma das técnicas é amarrar a pata deles e arrancar em forma de zíper. Como eles lutam nesse processo, muitos deles sofrem fraturas. Para você imaginar, o avestruz tem suas penas arrancadas por aproximadamente 40 anos. Pode-se então imaginar a dor pela qual passam esses animais com o único propósito de tornar fascinante as fantasias de carnaval. O Brasil é um dos maiores importadores de penas e plumas, apenas para o carnaval. Os grupos especiais das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo consomem aproximadamente 3 toneladas de penas. Cada quilo de pena custa mais ou menos R$ 2.500. Bom, esse assunto não vou nem colocar minha opinião pessoal. Cada um que tire as suas próprias conclusões acerca desse assunto. Bebedeira. As Escrituras não condenam o consumo de bebidas alcoólicas. Inclusive, o primeiro milagre de Jesus foi fabricar uma bebida alcoólica. É também o ato de beber uma bebida alcoólica o sinal da aliança entre Jesus e os homens. Mas então, qual é o problema? Na verdade, o problema está em beber além da conta. Para ilustrar, podemos usar o exemplo da gula, que também é pecado, enquanto comer não é. Vamos ver então aonde nos diz sobre os beberrões nas Escrituras? Podemos ler em Efésios 5,18 que nos diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui em Gálatas 5, 19 e 21, nós lemos sobre as obras da carne. Lá no versículo 21, podemos ver que entre elas está a bebedice. Então, há coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Entre elas, como podemos ver, está a bebedice. Mas só para ter certeza, vamos ver o que nos diz o dicionário sobre bebedice? Vício da embriaguez, estado de bêbado, bebedeira. Então ficou bem claro que o problema não é a bebida em si, senão o estado de bebedice, ou seja, beber além da conta até ficar bêbado. Orgias. Como vimos no início desse estudo, a orgia era um ponto principal na comemoração dessa festividade. Mas será que alguma coisa mudou? Na verdade, a orgia segue até hoje como uma das características desta festividade. Apesar de encontrar na internet muitas imagens para ilustrar essa pauta, foi difícil encontrar alguma que eu pudesse de fato expor nesse estudo. Mas não é difícil se deparar com as notícias nessa época que falam abertamente sobre a liberação de preservativos, porque de fato essa comemoração tem muito essa conotação de orgia. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Em Romanos 1:24 nós lemos: Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Em 1 Coríntios 6, 18 e 19 nós lemos: Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há muitos outros pontos que poderiam ser abordados sobre o carnaval nesse estudo, porém nós vamos parar por aqui. Então podemos concluir, irmãos, que a festa do carnaval não é só de uma origem pagã, senão que os rituais de suas comemorações são abomináveis para Iá. Mas aí você pode me dizer:
Ah, mas o bloquinho que eu participo, eu não faço nada disso. Eu sempre vou de shorts, camiseta, bebo moderadamente, sem me embriagar e não pratico orgias. Só vou para dançar e me divertir. Aí, irmão, eu te pergunto, esse é um ambiente que IA aprova? Essas pessoas são boas influências para a sua vida? Se é que você se considera um cristão? Vamos ver, só para encerrar esse assunto, o que as Escrituras nos dizem sobre isso? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios 15:33. Em Provérbios 13:20 nos diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E assim terminamos, irmãos, mais esse estudo sobre esse tema, que é uma festividade muito comemorada aqui no Brasil, também comemorada por muitos que se dizem cristãos. Então fica aqui esse vídeo como um alerta para você raciocinar à base das Escrituras se realmente essa festividade agrada ao nosso Senhor e Salvador Yahweh Tsevaot. Obrigada a todos e até o próximo estudo.